Temos o primeiro finalista da Libertadores 2025. O Flamengo vence o Racing no agregado por 1-0, elimina o time argentino num jogo muito duro, num final de jogo muito tenso, num Deus nos acuda. O Flamengo está na quarta final em 7 anos, impressionante. O time do Felipe Luiz está classificado, o Flamengo consegue o resultado, vai até a Argentina, consegue o 0-0 que precisava, está na final e é sobre isso que a gente vai comentar aqui hoje. Peço aí quem puder já se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário, o que achou do jogo. É um grande jogo, Flamengo e Racing, a gente vai falar aqui rapidinho sobre o jogo, fazer esse pós-jogo com vocês. Foi um jogo de dois tempos muito distintos, né? Assim como tem sido o Flamengo ao longo dessa Libertadores e foi na rodada na fase passada contra o Estudiantes, foi de novo um Flamengo de tempos distintos, um jogo de tempos distintos pro torcedor do Flamengo, pro time do Flamengo no geral. O Flamengo começa o jogo muito bem, vamos partir do começo, né? Vamos seguir essa estrutura, falar do primeiro tempo, falar da arbitragem e depois a gente fala do segundo tempo e já tenta prever aí o que vai ser essa final de Libertadores. Flamengo, então, indo do começo, o Flamengo começa o jogo muito bem mesmo. Era um time muito tranquilo, que claramente não estava sentindo aquela pressão, aquela atmosfera que a torcida do Racing tentou criar no El Cilindro, inclusive linda festa antes do início da bola rolar, antes do jogo rolar, mas gerou um efeito um pouco reverso, igual o jogo contra o Internacional, que aquele papel picado todo gerou aquele tempo antes do começo do jogo, o jogo deu uma esfriada e gerou aquele probleminha todo. Foi um pouco menos esse jogo do Racing, né? Não demorou tanto para voltar a ter jogo, mas eu senti um pouquinho disso também. Independente disso, o Flamengo começa o jogo muito bem, muito tranquilo, muito consciente, fazendo o seu jogo. Então, o Racing subia a pressão, o Flamengo saía tocando. O Jorginho muito bem no início do jogo, os zagueiros também conduzindo bem a bola. O começo do jogo do Flamengo é muito bom. O Arrascaeta aparecendo muito para o jogo e aparecendo muito bem. Dribles curtos, passe, tomadas de decisão muito boa, tanto do Arrascaeta quanto do Carrascal. O Flamengo cria chances no começo do jogo, algumas chances, pelo menos 2 ou 3 finalizações de muito perigo. Tem a bola da Arrascaeta, tem a bola do Varela, tem 2 chutes de fora da área do Luiz Araújo. O Flamengo tem um começo de jogo de volume ali, os 20 primeiros minutos, de muita qualidade. Até os 15 primeiros minutos, muito bem. Aos 12, se eu não me engano, toma aquela cabeçada do Konechny que o Rossi faz a primeira grande defesa do jogo. E acho que para mim o Rossi é o cara do jogo de ontem, e ali ele faz a primeira grande defesa nessa cabeçada do Konechny. E aí mostrou muito do que o Racing vinha fazer. Desde o primeiro minuto, o Racing buscava uma bola muito longa da defesa para o ataque, porque sabia que o meio de campo do Flamengo estava muito preenchido, então buscava pular essa fase de meio de campo e usar muitos alas muito espaçados. Então, se você pega os melhores momentos do jogo, você vai ver os pontas e os laterais do Racing estão sempre pisando na linha, um de um lado, o outro do outro, espaçando muito. A tentativa era espaçar bastante o Flamengo, deixar o meio de campo do Flamengo bastante espaçado e encontrar as opções pelos lados. E tanto o Rojas quanto o Moura pegavam a bola já numa distância média para a linha de fundo e despejavam a bola na área. Os dois cruzam muito bem, então eles usaram e abusaram muito disso no primeiro tempo. O Moura, principalmente, pegava a bola pelo lado direito e despejava a bola na área. É assim que o Racing cria a primeira chance, que é na cabeçada do Konechny, e aí uma grande defesa do Rossi. A bola vem no canto dele, mas ela quica segundos antes dele fazer a defesa, então era uma bola difícil, ele vai bem e joga para escanteio. O Racing se limitava a isso, a bolas longas, a tentar acelerar o jogo pelos lados e fazer os cruzamentos. Não tinha muito jogo construído pelo meio de campo. E o Flamengo dominava o meio de campo, sobrava espaço ali para Arrascaeta, Carrascal, Luiz Araújo, Jorginho chegarem ali, né, nesse espaço de meio de campo, principalmente pelos lados, fechando dos lados para dentro. O Alexandro fez isso umas 2 ou 3 vezes também, estando aberto e fechando por dentro. Então o Flamengo inicia o jogo muito bem. Ali, a partir dos 15, 20 minutos, o Gustavo Costas, treinador do Racing, ele faz uma alteração tática ali na defesa do Racing, porque eu acho que ele percebeu que o jogo estava caminhando para se resolver ali para o Flamengo. O Flamengo criou 3 ou 4 chances no começo do jogo, poderia ter matado ali o confronto. O jogo caminhava para isso e aí o Costas faz a mudança. Ele puxa o Zuculini, que estava jogando de primeiro volante, ele puxa para fazer um terceiro zagueiro, tanto na saída de bola quanto no momento sem bola. Então ele sobe um pouco mais o Colombo e o outro zagueiro, que eu esqueci o nome dele, que estava jogando pelo lado esquerdo. E aí ele sobe um pouquinho os dois, sobe um pouquinho a linha com o Zuculini, mas estrutura uma linha de 3. Isso tira um pouco o espaço
que o Flamengo vinha criando por dentro ali, quando caía Carrascal ou Luiz Araújo caindo por dentro. Eles perdem um pouco esse espaço quando o Zuculini é recuado para fazer essa função de 3 ali atrás. Mas sobra espaço de novo no meio de campo, e o Arrascaeta continua tendo espaços pelo meio de campo, e aí tem a chance do Arrascaeta na finalização que o Cambeses defende de rosto ali, né? Numa jogada onde o Arrascaeta rouba a bola, vem carregando e tem muito espaço no meio de campo, porque o Zuculini que estava ali antes, ele foi recuado mais para trás. Isso melhora um pouco o Racing, mas ainda mantém o Flamengo muito dominante no primeiro tempo. Como eu falei, eu estou olhando aqui que eu tenho as anotações do primeiro tempo, enquanto eu fui vendo o jogo, eu fui anotando algumas coisas. Como eu falei, primeiro tempo muito bom do Arrascaeta e do Carrascal, acho que os dois destaques para mim do primeiro tempo. O Carrascal vive uma fase fantástica no Flamengo, a qualidade técnica, as tomadas de decisão do Carrascal surpreendem e muito, assim, o que ele tem jogado é um nível muito alto. Esse ajuste aos 20 minutos melhora o Racing, mas o Flamengo segue o primeiro tempo todo muito dominante, tem mais posse de bola e tudo mais, e ainda tem muito espaço pelo meio. Nos últimos 10 minutos do primeiro tempo ali, o Racing começa a criar mais volume, mas muito no abafa, muito na imposição da torcida. Então, cruzamento para a área, bola que vira escanteio, chute de longe, reclamação de pênalti. O Racing começa a tentar criar um cenário de pressão, mas sem grandes chances. Eu acho que a grande chance mesmo é essa do Konechny de cabeça que o Rossi faz na defesa. Eu acho que tem mais uma boa finalização do Racing, eu vou abrir aqui o aplicativo, eu não lembro de cabeça, mas tem mais uma boa chegada do Racing no primeiro tempo, mas nada que gerasse lances tão perigosos para a defesa do Flamengo. Eu estou abrindo aqui para ver pelo menos os expected goals do primeiro tempo. O Racing criou 0,17 e o Flamengo criou 0,53. Posse do Flamengo maior do que a do Racing no primeiro tempo, 54%. Um ótimo primeiro tempo do Flamengo. E aí entra um detalhe que eu sinto que esse time do Flamengo peca muito no histórico de confrontos recentes que o Flamengo tem tido. O Flamengo, não, principalmente na Libertadores, no Brasileirão não, nem tanto, mas na Libertadores, o Flamengo precisa matar os jogos quando eles têm chances. O Flamengo cria 4 chances claras de gol no primeiro tempo e não consegue matar o jogo. Eu diria que 2 grandes chances, que é a do Varela, quando ela passa pelo Plata e o Varela finaliza, e a do Arrascaeta na cara do Cambeses, e 2 ótimas finalizações de média e longa distância do Luiz Araújo. Mas são muitas chances que o Flamengo cria, e nos momentos que o Flamengo é dominante no jogo, o Flamengo precisa conseguir definir melhor os confrontos. Foi assim contra o Estudiantes na ida, foi assim contra o Estudiantes na volta, foi assim contra o Racing na ida e agora no Racing na volta. Os 4 jogos contra argentinos, o Flamengo tem momentos de estar melhor no jogo, mas não conseguir matar o confronto. Isso é muito ruim e acaba gerando um segundo tempo de muita instabilidade para o Flamengo. Se o gol sai no primeiro tempo, o Flamengo tem um segundo tempo muito mais tranquilo. Mas o gol não saiu, o Flamengo perdeu as oportunidades e vai para o intervalo no 0-0. O segundo tempo começa, e aí antes de falar de arbitragem, os 10 primeiros minutos, se eu não me engano a expulsão do Plata sai aos 56, exatamente. Os 10, 11 primeiros minutos, ou seja, antes da expulsão do Plata, o Racing já era um pouco melhor. O Flamengo já não conseguia ter o mesmo volume de posse ofensiva, já não conseguia incomodar tanto a defesa do Racing, e o Racing começava a ter mais posse construindo o jogo, não só despejando a bola na área. O Almendra começa a entrar mais no jogo do Racing e ele é um cara fundamental para esse jogo do Racing com a bola no pé, um jogo mais apoiado, um jogo de mais qualidade de passe, um jogo de lançamentos mais conscientes. O Almendra para mim foi o destaque do Racing e quando ele entra mais no jogo no começo do segundo tempo, o Flamengo começa a sentir um pouco, principalmente pelo meio de campo, não só pelas alas como tinha sido no primeiro tempo. E aí vem a expulsão do Plata aos 56 minutos. Até esses 56 minutos, eu acho que a arbitragem, eu esqueci o nome do árbitro agora, mas a arbitragem do chileno lá estava muito bem. Ele conseguiu controlar um cenário muito tenso de jogo, não estava tendo polêmicas, estava marcando bem as faltas, não estava invertendo nada. Acho que até a expulsão do Plata ele estava muito bem. Na expulsão do Plata, que basicamente não foi ele quem expulsou, ele não vê o lance, ele vai na do quarto árbitro e na do Bandeira, que falam que tem que expulsar, eu acho que ele foi extremamente rigoroso. Eu não acho um absurdo completo a expulsão, como foi a expulsão do Plata no jogo contra o Estudiantes, por exemplo. Aquilo foi um absurdo completo. Nesse jogo contra o Racing, eu não acho um absurdo completo, porque eu acho que o Plata dá um tapa, um soco, um pouco além da força comum que deveria ter dado. Dá pra ver um pouco de intensidade no braço dele no replay. E eu acho que ele garoteou ali. Foi um lance que ele exagera um pouquinho e na hora o Rojo cai e aí
fica aquela dúvida de onde pegou o tapa, onde pegou o soco, o juiz e o quarto árbitro de costas ali, o que vem eles acham que foi suficiente para vermelho. Eu não daria vermelho, eu acho que foi exagerado, eu acho que eu daria o amarelo. Também não acho que o Rojo merecia amarelo, acho que ele estava na dele ali provocando o Plata, mas ele não fez nada demais. O Plata que eu acho que se excede um pouco demais, mas para mim é lance para amarelo. Não, ele foi extremamente rigoroso nesse vermelho, eu não daria vermelho e eu acho que isso prejudica completamente o jogo do Flamengo. Então aí eu acho que erra o árbitro e o detalhe é que ele erra não por ele, né? Ele erra por ter ouvido os assistentes dele, porque ele vinha fazendo um grande jogo. Eu entendo o VAR não intervir, mas eu também sou contra. Eu acho que o VAR deveria mostrar para o árbitro uma vez que o árbitro nem viu o lance. Então acho que o VAR deveria ter chamado para falar, ó, você viu o lance? Não viu? Então vem cá ver. Toma a tua decisão pelo que você vê, porque o árbitro não viu o lance. Então eu acho que seria justo o VAR intervir também. Enfim, o VAR não intervém, 6 minutos parado, só para essa revisão do lance do Plata, toda a confusão que gerou. E aí logo depois o Filipe Luís já faz as trocas, entra com Bruno Henrique e Danilo, tira Carrascal e Arrascaeta. Eu acho que aí o Flamengo começa a errar, eu acho que aí o Filipe Luís erra. Eu entendo a troca, principalmente do Arrascaeta, que geralmente sai e ele perdeu um pouco de fôlego, mas eu não tiraria o Carrascal. Acho que era o jogador mais consciente com a bola no pé e era o melhor escape que o Flamengo tinha com a bola no pé. Ele não é um cara de velocidade igual o Luiz Araújo foi, eu acho que. E acho, inclusive, que foi por isso que ele manteve o Luiz Araújo, porque o Luiz Araújo é um cara de mais escape de velocidade, ele buscava esse contra-ataque, mas o Luiz Araújo já estava cansado também, então não tinha tanto esse escape de velocidade. Eu acho que o Carrascal com a bola no pé, ele gera mais jogo, ele prende mais a bola, ele consegue manter a posse para o Flamengo. Eu confesso que quando tem a expulsão do Plata, eu pensei, cara, a chance aqui é de essa expulsão gerar um efeito rebote e ser mais positiva para o Flamengo do que para o Racing. Porque o Racing era um time extremamente limitado, principalmente no primeiro tempo, a bola na área. Tendo mais a posse, o Flamengo bem postado defensivamente e o Flamengo conseguindo manter a posse nos seus momentos de posse de bola, vai ser muito difícil para o Racing. Eu já vi diversos jogos onde a expulsão acaba sendo mais prejudicial ao time que está com a mais, porque o time não sabe o que fazer com a bola. E a minha impressão é que seria isso que aconteceria com o Racing ontem. Só que o Flamengo chamou muito o Racing. O Filipe Luís já tira os dois jogadores mais de frente, de mais qualidade ali à frente, que era o Arrascaeta e o Carrascal. Ele já tinha perdido o Plata, então ele só mantém o Luiz Araújo e o Bruno Henrique, só que o Luiz Araújo vira quase um segundo lateral aqui, ele estava cansado já, toda a bola que o Luiz Araújo recupera, ele estoura para frente de qualquer forma. O Bruno Henrique briga bastante com a defesa, mas era só ele para brigar com a defesa, e faltou opções para o Flamengo manter a posse. Eu acho que se o Flamengo mantém posse de bola, esfria o jogo, principalmente logo depois da expulsão, ele não tinha passado esse sofrimento todo. O Flamengo vem muito para trás e a segunda leva de alterações do Filipe Luís recuam ainda mais o time. O Racing vinha melhorando, o Vergara entra bem, o Martirena entra bem e o Zaratio entra bem. São 3 trocas que o Racing faz, empurrando o time mais para frente, tirou um volante, tirou um Nardoni, tirou um lateral mais defensivo, que era o Moura, foi colocando o time mais para frente e o Flamengo foi indo mais para trás. Naturalmente, claro, o cenário era muito, muito contra e o Flamengo acaba indo um pouco mais para trás, mas a segunda leva de mudanças do Filipe Luís, eu acho que chamam ainda mais o Racing. Ele tira o Luiz Araújo e coloca o Saul. O Saul com bola contribui muito, mas sem bola, no momento que ele que o time quase não tinha posse, não fez muito sentido ele tirar um ponta para colocar o Saul. Tudo bem que ele não tinha grandes pontas no banco como opções, mas eu acho que poderia ter feito outras opções o Filipe Luís. Acho que ele erra também nessa troca e ele troca também trazendo o Emerson Royal para o lugar do Varela. Dali para frente é um Deus nos acuda para o Flamengo. O Flamengo se recua completamente, o Racing vem totalmente para frente, coloca o Vieto e o Balboa, que também entram bem, o Balboa brigando muito pelo alto, incomodando muito a defesa do Flamengo, e o Vieto tem 2 bolas que ele poderia ter definido o jogo. Ele tem uma que ele chuta travado pela defesa e a segunda que ele chuta e o Rossi faz uma grande defesa e evita o gol do Racing. Eu acho que o Racing cai muito, eu acho que o Vieto e o Balboa entraram bem, mas eu não tiraria o Almendra. O Racing cai muito de criação mais racional quando ele tira o Almendra para colocar o Vieto. Eu jogaria com os dois, com o Almendra e com o Vieto. Tiraria talvez um dos zagueiros ou um dos volantes, mas eu não tiraria o Almendra. O Almendra estava muito bem no jogo, o Racing começou a despejar ainda mais bola na área quando saiu o Almendra ali aos 79 minutos.
Fato é que no final do jogo quase que o Flamengo toma empate. O Rossi foi o nome do jogo, fez pelo menos 3 grandes defesas no segundo tempo e evitou os gols do Flamengo, mas merecidamente no somatório do confronto o Flamengo vai à final da Libertadores. Acho que fazendo um apanhado geral, o Flamengo fez um confronto melhor que o Racing em todo momento, mas pegou um adversário muito consciente, muito organizado, que deu muito trabalho para o Flamengo. E já se esperava isso, né? Quando o Flamengo passou do Estudiantes, eu vim aqui, fiz um vídeo e falei que o Racing ia ser um time mais difícil, que era um time mais organizado que o Estudiantes, mostrou isso, provou isso, principalmente defensivamente, um time que deu muito trabalho para o Flamengo conseguir criar suas chances, principalmente no primeiro jogo, mas no segundo também. Grande jogo, grande classificação, Flamengo na quarta final em 7 anos, impressionante, e agora pega LDU ou Palmeiras. Eu pessoalmente acho que a LDU tem grande chance de estar na final, apesar do Palmeiras ser um time que consegue viradas inacreditáveis. Acho que o cenário é bem difícil. Hoje a gente vai acompanhar esse jogo e ver quem que vai ser o finalista que vai enfrentar o Flamengo. A final vai ser daqui a um mês. Flamengo que não tem o Plata para a final, já confirmado, né? Tá suspenso, tomou o vermelho ontem, não joga a final. E pode não ter o Pedro ou pode ter o Pedro. O Pedro tem fase de recuperação. Se não tiver um Pedro, o Pedro é um desfalque gigantesco. Vamos ver como é que vai estar essa recuperação do Pedro. Torcer aí, torcedor flamenguista, torcer pela recuperação o quanto antes do Pedro. É isso. Quem puder deixar seu comentário, o que achou do jogo, se inscrever no canal, deixar um like, fortalece muito o nosso trabalho. Espero que tenham gostado do vídeo, desse apanhado, desse grande jogo que foi Racing e Flamengo. Quem puder, deixa seu comentário aí e o seu like. Valeu? É isso.